Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvor ao Rei. É interessante porque não poucas vezes a gente passa por dificuldades e esquece disso. Não poucas vezes vivemos situações que apertam o nosso calo. Tem algumas delas que a nossa garganta parece ser sufocada. Algumas outras nos colocam em estado de alerta. Algumas realidades não são boas. E o aclame ao Senhor toda a terra e cantemos louvor, majestade. A gente não chega ao fim, não. Da mesma forma que eu esqueci o restinho da letra aqui, a gente esquece. É comum no nosso ambiente religioso, eu não falo da igreja batista, não falo dessa igreja, eu falo no ambiente religioso onde a gente circula, onde a gente vive, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, que o que transparece são as nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, a nossa indignidade, ou a nossa falta de... É isso que aparece muitas vezes. E eu não recrimino, para te ser sincero, eu não recrimino, porque nós somos frágeis e choramos sim. Somos frágeis e sofremos sim. Nós estamos expostos às realidades da vida que apertam a gente às vezes, não é verdade? Eu não sei se todos aqui, eu espero que não, desejo e oro a Deus que não, mas muitos de nós vivemos situações onde o aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, não é cantado, se não é esquecido. Mais uma vez, eu não recrimino você, porque às vezes eu também não faço como o salmista. Tem vezes que as situações da vida nos cegam, não é verdade? Às vezes uma incapacidade financeira, um desemprego aperta a gente, e aí expõe a nossa incapacidade de sustentar a gente mesmo, e depender dos outros. Olha que coisa incrível. Só o depender dos outros humilha a gente. Eu não sei se você viveu isso já. Não é verdade, querido? Humilha a gente. Parece que a nossa identidade, ela perde força, ela perde sustância. Porque é como se a gente deixasse de ser aquilo que a gente pensou que fosse. Quantas vezes a gente não se sente isolado ou emocionalmente abandonado? E isso expõe aquilo que tem de mais forte dentro da gente, sabe? Que é a nossa crença de que a gente precisa cuidar da gente mesmo, sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E aí meu coração fecha. A sensibilidade da gente, das situações, ela fica mais aflorada. Então é como se o nosso limiar de dor ficasse mais evidente, mais aflorado. E aí a gente perde a noção do que acontece à nossa volta. É como se fosse, imagina alguém que sofreu um acidente, está numa situação pontual de sofrimento intenso, ela não está se importando com o que acontece à volta, porque o limiar de dor dela está tão agredido, que o que acontece à volta, a gente perde a noção. Isso expõe a nossa incapacidade. Às vezes a gente se encontra em relacionamentos que estão desequilibrados, aquele famoso relacionamento tóxico. Isso acontece no trabalho, quando a gente precisa lidar com o nosso chefe, ou quem sabe a gente é o chefe, fazendo esse parênteses, e a gente não vê
não sente a dor do outro. Isso acontece na nossa família também. Às vezes as nossas vidas familiares, o nosso relacionamento familiar não está ajustado. Isso acontece no âmbito financeiro, quando a gente perde a mão e gasta mais do que deveria. Certamente não aconteceu com você, só comigo isso. Hã? Eu não sei porque você riu. Hã? Quantas vezes os nossos sonhos são destruídos? E sonhos mesmos, aquilo que você mais desejou para a sua vida, para os seus filhos, para os seus pais, e a gente não consegue alcançar, e a nossa autoimagem vai lá para o chão. Hã? Já teve essa sensação ruim? Fora o desânimo, e muitas vezes a desorientação que a gente enfrenta no dia a dia da gente. As preocupações constantes, pensamentos que não nos deixam, nos assaltam, quando não nos escravizam. Um excesso pela busca de segurança, porque a gente se vê inseguro a todo tempo, seja andando na rua, seja em casa, seja no carro, seja no trabalho. Eu não estou seguro no trabalho, eu não estou seguro em casa mais. Essa sensação de insegurança em excesso. A pergunta que fica é: será que nós estamos preparados para viver no mundo que nós mesmos construímos? Hã? Nós mesmos por quê? Porque Deus delega a nós que com inteligência elaboremos isso, toda a nossa realidade, de modo inclusive que a gente louve, exalte, glorifique a Deus. E por causa da nossa insensibilidade ou da nossa incapacidade de lidar com essa realidade caótica na qual a gente se encontra, a gente constrói uma realidade que não faz muito sentido, nem para se viver e nem para agradar a Deus. E vejam, eu não estou falando de pecado. Nem todas as realidades que nós vivemos são fruto dos nossos pecados. Não é disso que eu estou falando. Embora muitas dessas realidades que vivemos possam ser fruto dele. Eu gostaria de pensar um pouco, e eu peço para que você abra a sua Bíblia, no Salmo 138. A última vez que nós estivemos aqui, eu falei sobre o Salmo 39. Eu gostaria de compartilhar com você o Salmo 138. Abra a sua Bíblia, por favor. E tentar aprender um pouquinho com o salmista, que provavelmente foi Davi, como ele lidou com essa situação que hoje, guardadas todas as proporções e contexto, nós vivemos. Quantas vezes Davi pecou? Hã? Teve um pastor que disse assim para mim: você confiaria no Davi, que é o homem segundo o coração de Deus? Fala sério. Hã? Fala assim: eu vou precisar ir no médico. Você cuida da minha mulher aqui? Hã? Posso deixar um pouquinho? Você confiaria nele? Hã? Um homem segundo o coração de Deus. Mas é interessante que não poucas vezes ele foi afligido, e nós vemos ao longo do texto bíblico diversas vezes situações extremas que esse homem passou, a ponto quase de chegar à morte mesmo. Os desequilíbrios dentro da casa dele, na sua família, foram imensos. Destruição do lar. Se a gente tivesse que aprender como destruir um lar, professor pós-doutor Davi, não é? Ou então, aquele que recebeu de Deus
a indicação de que ele teria sucesso e o seu reino seria bem sucedido, como nós temos possibilidade. E por pouco não deixar o seu reino fugir, escorregar. Por pouquinho. Se não fosse a bondade de Deus, o reino de Davi teria escapado por entre as suas mãos. Vejam os desequilíbrios. Nesse salmo, é como se Davi tivesse... Volta. É como se Davi dissesse assim: o meu socorro vem do Senhor. Eu posso passar pelas situações, sejam elas quais forem, mas o meu socorro vem do Senhor. Poxa, mas você já terminou a mensagem? Já deu, né, o resultado final, a conclusão? Eu quero que você olhe esse salmo com essas lentes, porque o meu socorro vem. Agora, para isso acontecer, e eu ter vida ao longo da caminhada, alguma coisa tem que acontecer. Porque lutas nós passaremos, você e eu passamos. A questão não são as lutas, os desafios e as adversidades. A questão é como ao longo ou durante esse período de lutas eu lido com isso. Essa que é a questão. Porque nesse mundo nós teremos o nosso Senhor, o Mestre disse isso. Se Ele sofreu, por que nós não? Entretanto, contudo, porém, o meu socorro vem do Senhor. Abra aí, Salmo 138. Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Diante dos deuses cantarei louvores. Eu preciso fazer algumas paradas, e a gente vai ler esse texto dessa forma. Quando ele fala de todo o coração, ele está querendo dizer o quê? Com toda a minha vontade, intencionalidade, com toda a minha capacidade avaliativa, a percepção disso, avaliada, racional, e com todo o meu sentimento, eu louvarei o Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, com o meu ser, com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu possa fazer, a ideia de que com toda a minha vida, com o respiro, com o suspiro da minha vida, eu farei isso. Nada que passe próximo ou me atinja pode me tirar do foco. Nós cantamos isso. E detalhe, ele não fala de qualquer vida, é uma vida conduzida. Curioso, porque o coração é vida, mas não é uma vida louca. Tem uma música que fala isso, né? Vida louca. Não, é uma vida com propósito. De todo o coração, diante de quem? Dos deuses. Poxa, mas espera aí, que Deus é que ele está falando? Esse é um termo que pode ser traduzido por deuses, pode ser traduzido por anjos, pode ser traduzido por poderes, pode ser traduzido por circunstâncias difíceis, por dominadores. E a ideia é que ele fale assim: olha, Senhor, eu vou te louvar com toda a minha vida diante das adversidades, sejam elas quais forem. Interessante, né? Porque ele utiliza um termo aqui para demonstrar grandeza, poder, majestade, ainda que limitada, para dizer o quê? Que independente das adversidades, o que eu farei? Louvarei. Já começa o Salmo falando isso. Você vive adversidades? Você vive adversidades? Qual é a disposição do seu coração para começar a semana? Senhor, eu te louvarei. Diante dos problemas eu te louvarei. Tem uma ideia, é como se, eu já ouvi alguém falando assim, na cara da sociedade eu farei isso. Louvarei a Deus na cara da galera.
Eu farei isso diante dos problemas. É como se eu estivesse olhando, imagina que os problemas se tornem uma pessoa, e desdenhando dessa pessoa, eu farei isso a Deus. Porque quando você faz isso, você coloca os problemas no seu devido lugar, e você exalta aquele que te ajuda, aquele que te conduz. Voltado para o teu santo templo, no verso 2, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, porque exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Voltado, se eu estou olhando para os problemas, o que ele faz? Ele dá as costas e volta para... No Antigo Testamento, a ideia do templo é um ambiente específico, é localizado, é ali que Deus se encontra. Nós lemos, o pastor falou hoje, no João capítulo 4, falando à samaritana, Jesus disse: vocês não adorarão a Deus nem aqui nesse monte, nem aquele, mas adorarão a Deus, fala para mim que fugiu. Todos aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então tira os olhos do problema, porque quanto mais atenção você dá a ele, menos atenção você dá a Deus. Por quê? Eu te louvarei, Senhor, com toda a minha vida. Não é olhando para os problemas, veja, não é ignorar os problemas, mas não é valorizar as situações que você vive. É dar o devido valor e foco e empenho a quem? A quem de fato importa. Quanto mais a gente volta os nossos olhos para situações, a gente chama de estreitamento cognitivo isso. É a ideia de que você perde a noção da sua real vulnerabilidade. Aonde de fato está o problema? Porque você está tão em si mesmado e preocupado consigo, em se proteger de algo, que você não percebe exatamente o tamanho desse algo. Menos ainda o tamanho daquele que te ajuda a passar por cima desse algo. Então tira o foco, voltarei ao teu santo templo, eu voltarei a ti. Eu dedicarei tempo a Deus. A ideia de prostrar, eu me prostrarei e renderei, eu reconhecerei quem é. Veja, eu não só sei, mas eu reconheço que sei. Eu não só me dirijo a Deus, mas eu me dirijo a Deus declarando e elogiando, louvando, glorificando. Por isso que ele fala, eu te louvarei. Louvor é elogio. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. É interessante como tem o pastor Eugene Peterson, ele coloca essa frase dessa forma: porque as tuas promessas se sustentam em toda a honra do seu próprio nome. É o próprio Deus que sustenta isso. É o próprio Deus que garante isso. Vejam, uma preocupação exacerbada, sabe o que é? É um medo profundo de que Deus não te livre. A questão é, Deus já deu alguma prova para você, ou para o povo, nas Escrituras, de que Ele não cumpre a sua promessa? A gente não tem nada, em lugar nenhum, dizendo isso. De olho fechado a gente pode confiar, então acalma o seu coração. Identifique o medo exacerbado que existe no seu coração, como uma preocupação de que Deus não vai cuidar de você. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. E eu não falo que não é uma verdade por uma conclusão minha, mas ao olhar os feitos de Deus, porque Deus nunca falhou e não vai falhar. Não existe a mínima possibilidade disso acontecer, gente. Descansa o teu coração. É por causa do teu amor e da tua fidelidade. Existe credibilidade em Deus. Quanto mais preocupados nós nos encontramos, significa que a gente precisa avaliar o nosso coração, porque o nosso coração está achando que Deus não tem tanta credibilidade assim, entendeu? E a gente precisa educar o nosso coração. Porque o Senhor mesmo, olha que curioso, o Senhor mesmo te exaltaste acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra, como se palavra e nome, palavra e indivíduo, pessoa e proclamação daquilo que Deus faz se misturem.
é tudo junto e misturado, palavra de Deus e Deus. Tudo isso confunde. Vejam, Davi, ele começa a sua semana falando: eu te louvarei, Senhor, acima de todas as adversidades, apesar de todas elas, porque o Senhor tem credibilidade. A tua pontuação na praça, todo mundo quer emprestar recurso para você. Você vai pedir dinheiro, você tem agora o ranking, né? Você tem um score. Se o teu score está baixo, ninguém quer emprestar dinheiro, se empresta o valor, está lá em cima dos juros. Para Deus todo mundo quer emprestar. Sabe por quê? Porque o score dele é acima do limite máximo. Não tem por que ele falhar. 3, quando clamei, tu me respondeste. Olha, vejam, aqui não é só clamar, mas é clamar a alguém que ele já encontrou. É clamar a alguém que ele já experimentou. Não é um pedido, é como se fosse o pedido de uma criança ao seu pai, porque ele conhece o pai, ele conhece quem cuida dele. Não é um pedido a alguém desconhecido, não, é um pedido a alguém que ele já conhece. E vejam, o Senhor me respondeu, porque eu já tive essa experiência lá atrás. Ele começa a recordar, e porque ele recorda, ele vive. Já ouviram? Recordar é viver? Davi começa a fazer o recordar é viver aqui. Ele olha para trás e fala: Deus, eu já te procurei, o Senhor me respondeu. Deus, eu precisei do Senhor e o Senhor me salvou. Deus, eu precisei disso, o Senhor me ajudou. Deus, o Senhor está sempre amparando. Não há por que a gente duvidar disso. Eu clamei, tu me respondeu. Agora que impressionante, deste-me força e coragem. Deus me capacitou para passar pela adversidade. Ele não me tirou da adversidade. A ideia é de que existe uma capacitação específica de Deus. Tipo, a minha graça te basta? Porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza? Tudo aquilo que você precisa, você tem. Deus capacitou. Deus colocou o seu Espírito em você. Quando você recebe Jesus, o Espírito de Deus não abandona mais você. E por causa disso, agora você pode o quê? Rir na cara das adversidades. Sabe por quê? Não tem adversidade pela qual você não possa passar. Senhor me deu força, capacitação e coragem, ânimo. Vamos, menino, levanta. Força, você consegue. Para de moleza, levanta. Levanta. Prossiga. Deu todas as ferramentas para você caminhar e continua te falando: filho, levanta. Essa é a tua parte, eu estou com você. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão as tuas promessas. Vejam, existem circunstâncias que tentam nos escravizar, e eu reconheço isso. Às vezes um pensamento, às vezes uma situação que você não consegue sair, às vezes é sim um chefe, às vezes sim é um funcionário, às vezes é dentro da sua casa, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma falta de sabedoria, às vezes é uma incapacidade nossa mesmo, de saber lidar, e a gente precisa de outras pessoas, às vezes é uma doença. Todos esses poderes que de alguma forma tentam controlar, dominar a forma com que a gente adora, para quem a gente adora. Olha o que Davi fala: todos estes reis, todos esses poderes da terra renderão graças a ti. Sabe por quê? Porque eles saberão que o Senhor prometeu algo e não tem como o Senhor não cumprir. É interessante que saberão dá a ideia de uma atitude ativa, sendo redundante.
Atitude ativa de quem? De quem sofre. Porque é como se Davi estivesse falando assim: eu falarei a eles, eu viverei de modo com que eles conheçam. As pessoas não se impactam mais pelas nossas palavras, queridos. Aquilo que você e eu dizemos tem muito menos valor do que a vida com a qual vivemos. As minhas atitudes gritam, as minhas palavras cochicham. Davi falando assim: a minha atitude perante as adversidades será tal que aqueles que têm controle para alterar a circunstância vão se render, porque não tem como mudar essa situação. Porque não tem como mudar a realidade de Deus. Porque não tem como tirar Deus do seu caminho, e Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele sempre prometeu fazer. Esses reis celebrarão os feitos. Que feitos? Tudo aquilo que Deus já fez. Sabe por quê? Porque Deus prometeu e cumpriu, 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 prometeu e vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, não tem como. Esses poderes dominadores olharão os feitos do Senhor e reconhecerão, porque grande é a glória desse Deus. Olharão a riqueza do poder desse Deus, a grandeza do poder desse Deus, a imensidão do poder desse Deus, a honra do poder desse Deus. Todo mundo se submete quando isso acontece. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Cantamos uma música belíssima hoje também. O amor não se compra. Deus, estando nas alturas, inacessível, livre de qualquer tipo de contaminação e pecado, não está para além, mas se envolve, se mete nesse mundo para mudar a minha vida e a sua vida. Esse Deus que é intocável, que é enorme, que é maravilhoso, se faz homem como um bebezinho frágil para tocar minha vida e a sua. Esse Senhor olha os humildes e de longe reconhece arrogantes. Eu gostaria de parar uns minutos aqui. O que é humildade, gente? Humildade tem a ver com aquele que reconhece a sua condição. Não é uma pessoa boa. Não é uma pessoa legal, que reconhece a sua pequenez só. Mas é aquela que se reconhece diante de Deus incapaz. Tem um teólogo que fala assim: é impossível alguém se arrepender, de fato, sem que tenha uma profunda decepção consigo mesmo. O arrependimento, que tem a ver com humildade, é reconhecer que o amor não se compra, tudo aquilo que eu posso fazer não seria suficiente para me achegar a Deus, entretanto, se reconhecendo limitado, incapaz de transpor esse desnível entre Deus e o homem, pede ajuda e fala: Senhor, age em meu favor. Quando a gente vê nas Escrituras arrependimento e fé para a salvação, é exatamente disso que a gente fala. É olhar para o Todo-Poderoso, para o Divino, para o Grandioso, o Senhor, e falar: Senhor, eu preciso de Ti, e nada do que eu possa fazer se achega a Ti. Então, seja misericordioso, seja bondoso e se aproxima de mim. Isso é uma pessoa humilde nas Escrituras. O arrependimento é impossível
se nós não termos uma profunda decepção conosco, porque somos incapazes de nos aproximar de Deus, ainda que tenhamos capacidade para construir toda a beleza e a grandeza desse mundo, as mais maravilhosas máquinas que nós desenvolvemos, a tecnologia que temos, apesar disso, é olhar para Deus e falar: Senhor, Tu és muito maior, e nada do que eu possa fazer pode se achegar a Ti, e eu preciso de Ti. Quem que são os arrogantes? É aqueles que dizem assim: não estou nem aí, e o que eu precisar fazer, eu vou fazer. É para se chegar a Deus? Eu vou. Lembram-se da Torre de Babel? Nós faremos meios, construiremos meios para quê? Para nos achegarmos a Deus, tocarmos a Deus. Ainda que eu passe por angústias, e aqui angústias, se você quiser, você pode riscar e colocar assim: adversidades. Pode riscar e colocar adversidade para facilitar a sua vida. Ainda que eu passe por adversidades, Davi começa com 4 afirmações que são contundentes. Olha que legal. Primeira afirmação: Tu me preservas a vida. Não é tu me preservarás a vida, é desde já isso acontece. 2, Tu estendes as tuas mãos, ou a tua mão direita, e me livra, me socorre. O Senhor me protege, o Senhor me socorre. 3, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele não tem dúvida disso. Ele já viveu situações difíceis. Ele já experimentou a Deus. E tudo aquilo que Deus mostrou para ele é que ele não pode falhar. Se isso é uma verdade, por que eu vou sofrer da forma que eu estou sofrendo? 4, Senhor, o teu amor permanece para sempre. Que propósito que Davi está falando aqui, gente? Mais um termo que tem um desvio semântico com a ideia, né, no nosso ambiente religioso. É eu ser bem-sucedido na minha vida? É eu ser bem-sucedido esse propósito? Não. Não. É eu ter muito dinheiro? Não. É tudo dar certo para mim? Não. Eu não posso mentir para vocês. As Escrituras não ensinam isso. Catastrófico você então, hein, pastor? Só desgraça? Deus não promete isso. Sabe o que Ele promete? Que nas adversidades Ele vai estar com você. Durante as adversidades, Ele vai te tornar mais parecido com o seu filho. O seu fim está garantido. Em algum momento os nossos pais saíram do Éden. Esse Deus fala: em algum momento você vai estar comigo no paraíso. Recordar é viver. Não é porque eu vou olhar para o passado com remorso, com dureza de coração, olhando as dores e as tristezas que eu tive, me afastando de Deus. Não. Eu vou olhar para o passado porque, independente dessas dores, Deus foi exaltado. E da mesma forma que Ele foi exaltado, Ele vai continuar sendo exaltado. Porque não são as adversidades que me definem. Não são as dificuldades que definem quem eu sou. Mas Deus me dá força e coragem. Deus me dá capacidade e ânimo. Deus me dá ferramentas. Deus me coloca num povo. Deus me dá o seu espírito. Deus transforma a minha forma de ser e de pensar. Deus me ensina dia após dia. Deus me sustenta. Deus me dá força para ir para o trabalho. Glória a Deus. Quantas vezes a gente vai gastar tempo com as nossas adversidades? Só com elas? Tendo um Deus tão grande, tão misericordioso, tão bondoso, infalível,
gigante, enorme, e eu vou ficar olhando para quem? Para as diversidades? Não, fazer como Davi, eu volto os meus olhos para o templo, eu volto os meus olhos para Deus. É um movimento intencional, só faz isso quem já teve uma experiência com Cristo, porque ele não busca qualquer um, ele busca aquele quem ele já encontrou, ele busca aquele onde a sua experiência está embasada, ele busca aquele que ele gastou tempo investindo na leitura do texto bíblico, conhecendo. Ele não busca qualquer um, porque ele sabe em quem ele pode depositar sua fé. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Se você tiver um pouquinho mais de dúvida, 2 Samuel, no capítulo 7, Davi fala sobre isso. Depois você lê lá. Davi, pacificado no seu interior, baixou a energia, baixou a tensão. Ele fala assim: não abandones as obras das tuas mãos. Não é porque ele continua duvidando só. Não. Mas é porque agora ele sabe que ele precisa ter um coração humilde para continuar buscando a Deus, porque quem mantém ele no poder ou tira ele do poder, quem mantém ele no trabalho ou tira ele do trabalho, quem continua dando sustento ou tira o sustento, quem dá saúde ou quem tira a saúde, é quem? É o Senhor que permite todas essas coisas. Por isso que ele fala: Senhor, consciente do meu desamparo, consciente da minha limitação na comunicação com as minhas adversidades, ele faz um pedido que tem fundamento. Sabe por quê? Que ele fala assim: olha, Senhor, eu não consigo, continua cuidando de mim, porque eu sou frágil. Eu sou frágil, eu choro, eu me entristeço, eu sofro, eu não sei muitas vezes lidar com os problemas que me aparecem. Mas uma coisa é verdade: todos esses problemas não me dominam mais, não me escravizam. Por isso que ele olha para trás, olha como Deus cuidou dele, e vive o presente, não amargo, mas glorificando a Deus. Ele vive o presente não olhando para as circunstâncias, perdido no ambiente onde ele se encontra, nas dores que ele tem, mas ele vive o ambiente olhando para o alto. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor, capítulo 4. Eu já vou encerrando. Segunda Coríntios capítulo 4. Vou pegar 2 trechos aqui, tá bom? Depois você termina de ler em casa. Verso 5. De certo modo, esse verso 5 toca o meu coração, porque é o que eu posso entregar para vocês. Nós não pregamos a nós mesmos, gente, mas esse Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos de vocês, por causa desse Jesus. Sabe por que a gente faz isso? Porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele faz uma menção ao Gênesis. Do nada, ele faz tudo. Ex nihilo. Do nada, Deus faz aparecer tudo. E é esse mesmo Deus que fez isso, do nada aparecer. Olha o que esse Deus fez. Esse mesmo Deus resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de quem? Desse mesmo Deus. Veja, o mesmo Deus que faz a sua glória ser conhecida por nós, faz isso para si mesmo. E ele faz a partir de quem? A partir do Cristo, na face de Jesus Cristo. No verso 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, nós somos frágeis. De que tesouro ele está falando? Desse Espírito que está em nós.
Temos, porém, esse tesouro, essa luz resplandecida no nosso coração, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder daquilo que nós vivemos provém de quem? De Deus. Não somos nós que lutamos, é Deus que luta conosco, não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém nós não estamos angustiados. Ficamos perplexos, indignados, porém não desanimados. Somos perseguidos muitas vezes, porém não somos abandonados. Somos derrubados, a ideia aqui é nocaute. Tomamos um jab de direita, pega aqui, cai que nem uma banana podre. Quem assiste boxe, UFC. Nós podemos viver momentos de nocaute, sim, a ideia da palavra aqui é nocaute. Somos nocauteados, porém nós não somos destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também essa vida dele se manifeste em nosso corpo. Veja, nós levamos o morrer no nosso corpo, a dor no nosso corpo, porque o sucesso da nossa vida é refletido aonde? Na vida de Jesus em nós, porque é a partir da vida de Jesus em nós que temos sucesso, não é por nós. Lembram-se da humildade e da arrogância? 15, vamos lá com o verso 15 agora. Porque tudo isso é para quê? Para o bem de vocês, para que a graça, ou seja, a bondade de Deus, apesar de nós, o presente de Deus, se multiplique e torne o que? Abundante o que? As alegrias. Lembram-se o que Davi fez? Louvarei a ti, Senhor. Sejam abundantes por meio de muitos, as ações de graça sejam por meio de muitos, abundante para a glória de... Por isso nós não nos desanimamos. A graça de Deus em nós, abundante, faz com que a gente louve, exalte, elogie a Deus, apesar das adversidades. Por isso que nós não desanimamos, para a glória de Deus. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, essa carne, os nossos ossos, o nosso músculo, as nossas vísceras, tudo isso, ainda que nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia, porque voltamos os nossos olhos para Deus, não mais para as adversidades, mas para Deus. Porque essa leve, olha que curioso que Paulo fala, essa leve e momentânea tribulação, produz o que em nós? Um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação que você possa fazer. Na medida em que nós não olhamos para as coisas que vemos, não olhamos para aquilo que vivemos, não olhamos para situações difíceis, mas para qual? Para aquelas que nós não vemos. Porque todas essas coisas que se veem são temporais, passageiras, mas as que não se veem são eternas. Baixa a sua cabeça. Em tempos de assumir responsabilidade, gente, que tipo de vida eu e você precisamos ter para agradar a Deus? Eu sei que as dificuldades elas vão surgir, e muitas, às vezes aquelas até que vão nos nocautear de fato, que estarão acima das nossas forças, mas apesar dessas não seremos destruídos. Recordar as situações, as verdades de Deus nos ajudam a ter vida no dia a dia, a cada instante. Não viver uma vida de sofrimento tão somente, mas que o sofrimento tenha razão, tenha fundamento, tenha propósito, de tal modo que Deus seja glorificado. E não olhando mais para essas questões que nós vemos, essas lutas, as tristezas, as brigas, as dores, as doenças, nós olhamos para aquelas que nós não vemos.
porque essas que nós não vemos têm peso de glória, de modo que nada se compare a essas. Assumir responsabilidades significa se dispor, ou dispor o seu próprio coração, a partir de agora, para essa nova semana, para que apesar das adversidades, a gente glorifique a Deus e seja mais feliz. Querido, conheça a Deus. Você só vai ter vida em meio às lutas se você conhecer a Jesus, se você conhecer a Deus, porque você conhecendo a Deus, você vai ter capacidade, condições de entender que Ele tem credibilidade de sustentar a sua vida. Até porque, se você não vive dificuldades hoje, quando você viver, você vai precisar desse conhecimento que você está tendo de Deus, quando você não sofre. Conte as bênçãos, tire o foco das adversidades, coloque seus olhos em Deus, mova-se como Davi fez. Sinceramente, testemunhe para você mesmo, porque é fácil falar para os outros. Testemunhe para você mesmo daquilo que Deus fez, da credibilidade que esse Deus tem. Convença-se desse cuidado. E se lembre que a preocupação muitas vezes revela a nossa incapacidade de crer em Deus e confiar que Ele vai cuidar de mim e de você. Viva, não a partir das dificuldades, mas sobre elas e no meio delas. Senhor amado, que o Teu Espírito convença a nossa mente, o nosso coração, de que a gente precisa de Ti. Nos convence porque quantas vezes a gente não se vê capaz de fazer isso, ou a nossa mente não alcança, até porque tudo vem de Ti, e com o coração humilde, reconhecendo as nossas imperfeições, incapacidades, incongruências, inadequações, mesmo com essas o Senhor se aproxima de nós. Que a gente encare sim essas dores com força, que é aquela que o Senhor nos dá, com coragem, que é o ânimo e o fogo, o impulso que o Senhor nos dá a mais, não olhando para elas como se elas fossem dominadoras, circunstâncias escravizadoras da nossa vida, porque nós somos escravos de um só Deus e não dessas circunstâncias. Nós somos servos de um Deus e não dessas circunstâncias. Somos servos e escravos de um Deus que tem credibilidade para prometer e a gente crê sem ver. Supre, Senhor, quando a gente precisar de mais ânimo. Supre quando a gente precisar de mais força. E quando a gente não estiver enxergando nada pela frente, a gente se lembre de que o Senhor já fez tanta coisa, livrou tanto, cuidou tanto, nos deu tanto, que não seria justo a gente achar o contrário. Que recordando, a gente tenha vida já, não amanhã, mas a gente viva uma nova disposição de vida, glorificando a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém.